Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa Mulheres que Inspiram. Um espaço para a gente bater um papo, trocar histórias reais de força, coragem e inspiração. Eu sou Leonora Périco e hoje a gente recebe a Raquel para conhecer um pouquinho da história dela. Olá pessoal, voltamos ao programa e a minha convidada de hoje é a Raquel. Raquel, eu gostaria que você falasse um pouquinho quem que é a Raquel, conta um pouquinho para mim. Bom, meu nome é Raquel Pereira Soares, eu tenho 41 anos e tenho um filho também, né, 5 aninhos, e sou casada. E eu comecei com os doces no primeiro aniversário do meu filho. Na verdade, assim, eu já mexia com a parte de biscuit quando eu era mais jovem. Então foi meio que o mesmo sistema, porém uma parte era alimentação, outra parte era decoração. Mas foi mais ou menos no mesmo sistema que é o trabalho, né? Você começou bem nova, né, Raquel? Você falou que você tinha 17 anos, é isso? Com 17 anos, eu também mexia nessa parte de biscuit, né? Eu fazia bordados, ponto cruz, vagonite, ponto fita, muitas coisas. Eu sempre gostei dessa parte, de parte artesanal. Então, assim, quando eu comecei, na verdade, eu comecei com parte de confecção, né? Eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei mais ou menos uns 5 anos, né? Numa confecção onde eu fazia a limpeza das peças, levava a roupa para as costureiras, né? Levava as linhas e fazia parte da limpeza mesmo. E aí, quando eu comecei nessa área, o meu interesse, na verdade, era aprender a costurar. E a minha avó sempre falava, você vai ser costureira, um dia você vai ser costureira. E eu gostava muito de desenhar também, né? Desenhar modelo de roupa. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa confecção, na hora do meu almoço, eu pedia para a mulher, para a dona da confecção, se eu podia mexer nas máquinas. E ela falava assim, não, tudo bem, você pode, só você não pode mexer na galoneira. Ali despertou a sua curiosidade ali? Então aí, o que eu fazia em casa? Em casa eu cortava alguma coisinha, e aí eu levava, então assim, eu almoçava rapidinho e já queria ir pra máquina. Então ela deixava, mas só uma ela não deixava. Porque ela falava assim, se você quebrar tal coisa, tal peça, tipo assim, vai ficar no prejuízo. E aí do resto, aí nisso eu comecei a aprender a costurar. E a minha mãe também tinha uma caseirinha em casa. Mas assim, doméstica, né? Não era industrial no caso, né? Como que a confeitaria apareceu na sua vida? Foi algo planejado ou aconteceu? Como foi isso, Raquel? Não foi planejado. Foi assim, algo que surgiu no aniversário do primeiro ano do meu filho. Quando ele foi fazer um aninho, eu queria fazer doce personalizado. Mas assim, quando eu era mais nova, eu mexi já com biscuit. E é assim, mais ou menos a mesma sequência, né? São forminhas, são a massinha. Só que, porém, uma é comestível e a outra não. A outra é pra fazer e deixar de decoração, fazer imã de geladeira. Tipo assim, dá pra fazer muitas coisas com a parte do biscuit. E, porém, a parte da confeitaria é com a pasta americana, né? Que faz. Tem a pasta de americana e a pasta de leite ninho, que você pode estar fazendo também. Só que ainda eu fico com a pasta americana. E aí eu comprei as forminhas, comprei algumas coisas, mas assim, eu nunca tinha mexido com chocolate. Em forminha de acetato, nunca tinha feito. Foi a primeira experiência que eu tive. Então eu comprei todo o material e assim eu fiz. E deu certo. Você falou que você foi do aniversário do seu filho, é isso? Isso, de E um qual aninho. foi, e qual foi o desenho que Foi do você... safari. Ah, é? Que legal. Foi do primeiro aninho dele, foi tema safari. Que legal. Raquel, o que você mais gosta em fazer doces personalizados? O que te encanta nisso? Eu acho que assim, cada projeto que eu monto agora, né, que assim eu faço para mais pessoas, né, que depois do aniversário dele, minha irmã mostrou para uma amiga dela, e aí a amiga dela, a moça estava grávida e ia fazer um chá de bebê. E aí ela quis o doce. E aí foi passando de uma pessoa para outra. Foi Tipo fazendo assim, aquele trabalho de formiguinha, foi as pessoas tipo foi... assim, uma pessoa que foi na festa dessa moça viu e também estava grávida e quis também pro chá de bebê. E assim foi passando uma para outra. E do chá de bebê, geralmente, o que, que as mães escolhem mesmo? Então o tema que eu fiz foi ai meu Deus, chuva de bênçãos. É, que Que é legal. guarda-chuvinha, coração, lua. É muito lindo também esse tema.
E aí eu fiz para 2 pessoas esse mesmo tema. Dessa pessoa já passou para outra também, para amiga. Ô, Raquel, e quando a encomenda é de gêmeos, o trabalho seu é dobrado. É dobrado. E eu sei que você gosta dos dois, tanto da menina, tanto do menino, mas o que você te encanta mais em fazer? Olha, hoje em dia, antigamente o nicho masculino, assim, até em questão de roupa também, era mais básico. Mas hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, os 2 sexos você consegue, assim, explorar bastante. Ô, Raquel, na prática, como funciona? A pessoa te chama, nasce uma ideia de um doce personalizado, ou a pessoa, quando ela quer encomendar, ela já vem com aquele que ela quer, ou é você que oferece, ou você fala, como que é? Então, assim, de início a pessoa me procura, né? E aí ela me passa o tema que ela quer, ela me passa a idade, me passa o nome da criança, e aí eu faço uma pesquisa. Na verdade, assim, não é tudo ideia minha. Eu não copio, não faço igual, mas assim, eu tenho que ver mais ou menos o modelo. Então eu faço uma pesquisa no Pinterest e eu vejo o que dá pra encaixar, e aí nessa ideia que eu tive, aí eu mando pra ela e falo assim, ó, dá pra fazer mais ou menos parecido assim. Não é igual, porque eu não tenho as mesmas forminhas. Mas eu tiro uma ideia daquilo e faço do meu jeito. E aí a pessoa deixa eu à vontade. Aí assim, eu procuro, tipo, bater as cores da pasta, né? Que tem que tingir cor por cor. A pasta vem branca. Então eu tenho que tingir cor por cor, combinando com a decoração, combinando com as bexigas. Então tem que ser bem específico. Você comentou comigo assim que você chegou, e acho que eu fiz até essa pergunta antes de começar o programa. Você falou que de manhã que nasce essa expectativa de você montar. Conta um pouquinho para mim, Raquel. Isso, assim, eu acordo quando eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, quando eu tenho assim encomendas para fazer, eu acordo muito cedo, tipo 5h30, 6 horas, e aí eu não consigo dormir mais. Então, assim, vem tal ideia. Porque assim, antigamente eu mexia só com doce para festa. E assim, o ano passado eu tinha um projeto para fazer alguma coisa, doces individuais. Porque não tem quem faz personalizado individual. O pessoal, pelo trabalho que dá para fazer, o pessoal só quer fazer kits. Eles não querem, tipo assim, fazer um docinho para vender pro pessoal individual. E aí veio essa ideia na minha mente, que eu queria fazer alguma coisa diferenciada, mas partindo do personalizado. Então, qual foi a minha primeira ideia? Foi fazer bolos de pote, mas com a decoração de pasta americana em cima. Em cima do bolo? Isso. Nossa. Aí eu blindava com chocolate, porque a pasta não pode ter contato com umidade. Então eu montava a massa, recheio, massa, blindava com chocolate, e aí eu poderia colocar a pasta em cima e não ia danificar. Parabéns, Raquel. Raquel, conta agora pra gente um perrengue que você já passou empreendendo. Porque às vezes você passou já por uma peleja, né, Raquel? Fala assim, ai, eu vou querer desistir. Já passou algumas vezes isso na sua cabeça? Ó, com o doce, já passei um perrengue de estar muito calor, e aí eu sofri para fazer o doce porque o doce começava a derreter. Ah, sim. Mesmo que é um produto já próprio para doce personalizado, que é o chocolate fracionado, ele não é o chocolate o puro que fala, né? Eu esqueci o nome agora. Ele é o fracionado, só que eu uso de uma marca boa, então ele não tem tanta gordura. Então, assim, teve uma festa que eu fiz que eu sofri demais, que eu fiquei com medo de entregar para cliente e derreter tudo, porque tava muito quente. Então foi um perrengue que eu passei, que eu fiquei no sufoco. Mas mesmo então, eu punha na geladeira e tirava. Porque não, você não pode deixar na geladeira. Depois que você cola a pasta americana, você não pode deixar mais na geladeira. Aí tem que tirar. Tem que deixar fora. Depois que você faz, não pode deixar mais. Nossa. Então foi um perrengue que, olha... Ah, mas, Raquel, hoje você conta do trabalho, você dá conta do trabalho, da casa, da família, como você organiza o dia a dia e dar tempo de tudo. Porque nós mulheres, né, Raquel, a gente arruma tempo para tudo, né? E a gente quer fazer tudo.
tudo no mesmo tempo, principalmente você que encomenda, como você lidar com tudo isso? Você faz um planejamento, porque eu sei que você é mãe, dona de casa. Eu quero que você conte isso aí para quem... Às vezes tem tantas pessoas aí que quer ser uma Raquel, mas está guardado, né? Está guardado. Eu gostaria que você falasse. Então, na verdade, assim, eu tenho um parceiro, né? Que é meu esposo, que ele me ajuda muito nas tarefas de casa. Então, isso me ajuda a ter mais tempo para produzir. E agora ele também está envolvido nesse projeto dos doces individuais. Então ele me ajuda a lavar as forminhas, a mexer recheio, coisa que se eu fosse fazer sozinha não ia dar conta. Então ele tomou uma posição assim ele trabalha fora, mas ele me ajuda. Então final de semana a gente passa trabalhando. E você, alguma das vezes, você pegou alguma ideia dele que você colocou em prática, Raquel? Ou nunca aconteceu isso? Por enquanto ele está meio neutro. Tipo assim, ele quer ficar mais na parte de lavar as forminhas, ajudar. Tipo assim, cozinhar. Ele cozinha muito bem. Então, o período que ele tá, tipo assim, eu tô fazendo os doces, modelando. E ele tá fazendo a comida pra gente se alimentar, né? Então, assim, isso me ajuda bastante. Então, eu consigo produzir mais pelo fato dele estar me ajudando bastante agora. Sim. Ô, Raquel, o que te motiva a seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis? Eu acho que, primeiro Deus, né, que nos ajuda, né, que às vezes a gente passa alguns momentos difíceis, algumas provações, né, que nem eu tive câncer de tireoide, passei uma fase difícil, depois o ano passado eu já tive mais um susto, né, que eu tive que tirar um nódulo na mama, então foi fases que eu precisei dar umas pausas, né, e assim, como eu não trabalho com um nicho só, eu trabalho na parte de confecção, eu trabalho na parte de personalizados, que é de máquina, né, bordados, e mais os doces. Então, assim, ficou meio difícil para mim. Mas graças a Deus, Raquel, você superou tudo isso. Foi. E você não desistiu Foi. nenhum momento na sua vida, né? Verdade. Eu gostaria, Raquel, que tudo isso que você acabou de falar, eu gostaria que você deixasse registrado que às vezes as pessoas passam por essa enfermidade, né? E quer desistir. Sim. E você não, você persistiu. Falei, não. Então eu gostaria que você... Fiz uma cirurgia, né? Tive que tirar, porque eu fiz a biópsia, foi para um lugar bem específico, mas eles não descobriam o que era. E aí eles pediram que tinha que tirar. Só que nessa retirada, eu conheci uma outra pessoa lá no hospital que estava com câncer terminal, no mesmo quarto que eu. E aí a gente oramos por ela e ela chorou. Então, assim, eu creio que teve um propósito em tudo isso que aconteceu comigo. Deu uma pausa na minha vida, mas talvez com um propósito maior. Com certeza. Raquel, e para quem quer começar, porque às vezes tem pessoas que querem começar a ser uma Raquel, né? E fica guardando os seus talentos lá no seu coração e não explora. Sim. O que Deus deu para ela, né? Tá guardado. É um dom, né? Isso, que é um dom. Mas ainda está com medo. Que conselho você daria, Raquel? Que não pode ter medo. Tem que, assim, se você não tem muito para investir, comece com pouco. Porque eu também não tinha e também não tenho, assim, muito para investir. Mas eu invisto e através do retorno que eu tenho, eu tiro uma parte para mim e uma parte para investir de novo. Que eu acho que tem que ser assim. Para você conseguir... ter alguma coisa, né? Pra gente tentar ter alguma coisa na vida, né? Eu falo, Raquel, porque às vezes a pessoa, Deus dá o dom pra pessoa, só que tá guardado lá, né, Raquel? Sim. Eu falo assim que todos nós, Deus dá um dom. Como Deus deu esse dom para você, sim. E eu percebo em você que você não desistiu em nada na sua vida. Sim. Então, isso é um exemplo para quem está nos assistindo no nosso programa, que não fica guardado. Sim. Explora. Né, Raquel? Você é exemplo disso, né? Se eu te falar que todas as áreas que eu trabalho, eu nunca fiz curso. Verdade, Raquel. Foi sempre na raça. Então, dessa confecção que eu saí, a primeira confecção que eu saí, depois de 5 anos, eu fui para uma outra confecção. E lá eu já sabia costurar. Aí eu aprendi a modelar. Eu aprendi a fazer as modelagens das roupas. Então, você vê, de uma oportunidade que me deram para mim mexer na hora do meu almoço, eu fui para um outro lugar que eu aprendi mais coisa ainda. Para você montar o seu próprio negócio. Para montar meu próprio negócio. E aí, desse outro serviço, eu fui para uma outra confecção. Então, eu sempre fui de uma confecção para outra. Que também
Aí lá eu já estava mais, né, especializada, já fazia coisas mais diferenciadas, peças mais elaboradas e sempre me deram oportunidade. Ai, muito bem. Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente no Mulheres que Inspiram. Agora, deixe o seu contato, suas redes sociais, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Raquel. Eu gostaria que você deixasse aqui. Como que faz para entrar em contato com a Raquel? Bom, meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo para poder ver sobre os doces personalizados ou outro nicho que eu trabalho, é 19 97810 2290. Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, que disponibilizou o seu tempo para estar vindo aqui. Meu muito obrigada, que Deus continue te abençoando no seu projeto e nunca desiste, viu, Raquel? E eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e até o próximo.